Vamos começar com o capitalismo já não precisa de consumidores, afinal nós temos a inteligência artificial. E o público, desde que os Buenas computadores noches. se tornaram capazes de realizar tarefas além de cálculos simples. O apocalipse Skynet é uma possibilidade. Ironicamente, o capitalismo já não precisa de consumidores, vai da inteligência artificial e o impacto econômico. E é um vídeo feito com IA. Interessante. Quando designados para jogar Tetris, vários programas modernos de inteligência artificial aprenderam a pausar ou desligar o jogo, pois percebem que não podem perder se o jogo não estiver em forma. Vagabundinhos! Essas IA com certeza são brasileiras, já estão buscando o jeitinho Redes delas. neurais de caixa preta assumem mais responsabilidades no mundo real. É esperado que sua lógica se torne mais nuançada. Caso contrário, pedir a uma máquina para Que robô bizarro, velho. Que bosta é essa? Uma robô calva. limitar o tempo das crianças assistindo televisão pode trazer consequências drásticas. Mesmo que tudo funcione como planejado, a automação ainda pode causar muitos problemas. E um dos mais preocupantes é o que acontece com nossos empregos quando as máquinas podem desempenhá-los melhor do que nós. Ninguém realmente sabe quanto tempo isso vai levar ou se vai acontecer de fato, mas, compreensivelmente, ainda há muita especulação sobre como será o futuro quando o valor econômico da maioria das pessoas for negativo. Os humanos ainda vão precisar comer e beber, e ter um lugar para morar. E se não conseguirem produzir nada para ganhar a vida, eles acabarão dependendo da generosidade de alguma entidade para fornecer esses bens e serviços para eles, sem Eu nada. entendo bem o problema. Tipo, se você não puder trocar nada, se você não tiver nada a oferecer em troca, você tá dependendo de um sistema que já é deturpado e feito para você se ferrar. Em troca. O que essa entidade será? E por que oferecerá esses recursos sem nada em troca? É onde muitos equívocos começam. E entender as verdadeiras implicações econômicas desse tipo de futuro pode nos fazer sentir menos ansiosos a curto prazo e mais ansiosos a longo prazo. Nossos sistemas econômicos ainda funcionam em um mundo onde os humanos não têm nada de valor para oferecer? Qual grupo de pessoas provavelmente será mais impactado por esse avanço tecnológico inicialmente? Por fim, os avanços tecnológicos atuais nos aproximam do momento em que teremos que responder seriamente a essas questões, como sempre. Ah, você não vai responder seriamente a essas questões agora? Antes de começarmos, devo avisar aos novos espectadores que ninguém pode prever o futuro, especialmente economistas. Até mesmo especialistas A menos que seja eu o robô. em automação, que desenvolvem ferramentas como o ChatGPT e robôs com movimentos humanos, discordam sobre as capacidades dessas Como a IA vai mudar nossas vidas? Os especialistas não podem concordar. E isso pode ser um problema. ferramentas em alguns anos, e muito menos em uma década ou um século. Muitos, inclusive economistas, se confortam com a ideia Milhões de americanos têm perdido seus empregos na pandemia. E os robôs e as inteligências artificiais estão substituindo eles mais rápido do que de nunca. que, se as máquinas e a inteligência artificial assumirem todos os nossos empregos, ninguém teria renda para comprar os bens e serviços produzidos por essas máquinas. Os governos ou empresas que investem na automação total da produção seriam forçados... Cara, quantas vacas no mesmo círculo. Olha só. É a vaquejada inversa. Ao invés de, de ter uma apresentação de uma vaca aqui com um monte de pessoas assistindo, é um monte de vaca assistindo a apresentação de uma pessoa. a fornecer renda às pessoas. Caso Vaquejada contrário, seus reversa, negócios não teriam compradores e lucro. A proposta mais popular é a renda básica universal, que é um pagamento garantido feito a todos nas economias para que possam continuar a viver e, mais importante, consumir. O dinheiro para esses pagamentos viria da tributação de empresas que ganham trilhões com o fornecimento automatizado de bens e serviços. Os consumidores têm um papel crucial nas economias modernas. Seus gastos funcionam como um sistema de votação para determinar quais bens e serviços são fornecidos. Se muitas pessoas compram hambúrgueres e Burger Grill. Ah, meu Deus, essa referência, hein? Com as caixinhas ainda. Pô, imagina se tivesse, se as unidades de, sei lá, do Burger King fossem nas caixinhas, fosse feita em formato de caixinha de hambúrguer. Pô, ia ser pica, velho. poucas pizzas, mais empresas fornecerão hambúrgueres e as pizzarias fecharão, liberando imóveis e ingredientes para mais lanchonetes de hambúrguer.
A questão do que deve ser produzido com os recursos limitados do mundo é uma das mais fundamentais em toda a economia. Permitir que os consumidores armazenem valor e o usem para decidir o que é fornecido é uma das formas mais eficientes de assegurar que a economia ofereça resultados ideais para todos os envolvidos. Infelizmente, nossos sistemas econômicos atuais não valorizam as decisões das pessoas que não geram valor produtivo. Considere o seguinte experimento mental. Imagine um futuro hipotético onde robôs humanoides perfeitos possuem inteligência artificial tão independente quanto qualquer pessoa real. Os robôs são caros, mas custam apenas o equivalente ao salário anual de um trabalhador médio. Seus custos de manutenção e energia são menos de $1 por hora. Essencialmente, este é o último recurso de capital em que as organizações investiriam e elas o fariam porque efetivamente se paga após o primeiro ano. As empresas Basicamente, a gente sabe para onde vai e o que vai acontecer e nós vamos mesmo assim. substituiriam gradualmente seus trabalhadores por máquinas. Aquelas que não adotassem ou não pudessem arcar com o investimento seriam superadas pelas que podem oferecer bens e serviços mais baratos por não precisarem pagar salários. Nesse cenário hipotético, vamos supor que demore apenas uma década para que o desemprego chegue a 100% e ninguém... Mano, acabou de passar uma orca voadora gigantesca ali. Isso não é questão de 10 anos. consiga mais encontrar Aí trabalho, também não, né? porque é simplesmente mais eficiente usar máquinas para fazer todas as tarefas que as pessoas faziam. As pessoas dependerão do bem-estar social para pagar por itens essenciais. No curto prazo, isso poderia ser financiado por impostos sobre as novas empresas superprodutivas e automatizadas. Mas, a longo prazo, será um desafio fazer com que continuem pagando impostos. Sem a necessidade de acessar mão de obra, as empresas poderiam operar em qualquer país que oferecesse os melhores impostos. É uma calça no varal. Isso geraria uma corrida para o fundo e dificultaria muito financiar o bem-estar social via eu já não receitas sei. fiscais regulares. Os governos também poderiam taxar a terra, o terceiro fator de produção. Empresas totalmente automatizadas ainda precisarão de espaço para colher aqui, recursos e operar. Mas será difícil sem taxar também a população desempregada que apenas precisa de um lugar para viver. Eventualmente, se empresas movidas a lucro puderem substituir toda a sua força de trabalho por máquinas, grandes partes da população terão uma renda muito limitada ou nenhuma renda, o que parece Vai dar merda, vai dar merda. Todo mundo na mão do governo. contraditório. Porque então, para quem as empresas venderão seus produtos e serviços para obter lucros em primeiro lugar? Tinha que parar pra pensar nisso, né? Se você vai vender alguma coisa automatizada, a pessoa tem que ter condição de comprar essa coisa, né? Bem, eles E podem aí? vendê-los para as poucas pessoas que possuem as empresas. Se alguém tivesse um não vai ser exército de eficiente o máquinas, suficiente. poderia usá-las para produzir o que quisesse. Num futuro hipotético com máquinas, os proprietários ainda usariam mercados para trocar bens e serviços. Massas desempregadas não precisariam se envolver nesta troca de valor, pois não forneceriam valor para negociar. Os bens e serviços produzidos por essas empresas mudariam gradualmente de produtos de consumo diário para bens de luxo. Olha o que é objetificação das coisas, né? O robô não tem cabelo, não tem rosto, não tem uns meros detalhes num crânio dourado, porém tem peitos, cinturinha, arriscar tem até bunda. Demandados pela pequena parcela mundial que possui ações suficientes para viver de dividendos. A vida dessas pessoas seria extraordinariamente luxuosa. Assim como a dos bilionários de hoje, seria impensável até para os maiores reis e magnatas de um século Tem uma baleia passando na sala do cara. atrás. Mas para todos os outros, poderia ficar bastante sombrio. Na hipótese mais extrema, as pessoas morreriam de fome por falta de incentivo econômico para fornecer-lhes o básico essencial. Me chame de otimista, mas não acho que chegará a esse ponto. E não é por acreditar na bondade humana, mas sim pelas forças do mercado. Não, porque todo mundo ia se revoltar para caramba. Tchau. Todo mundo ia se revoltar por um cacete, meu filho. Olha. Ia só todo mundo deixar as coisas deteriorarem desse jeito? Economias avançadas com alta intensidade de capital já tendem a ter menos filhos. Essas são as economias onde as pessoas são mais bem pagas. Então, será o lugar mais lógico para começar a automatizar empregos.
Hoje, a maioria das economias avançadas só está mantendo suas populações através da imigração. Taxas de natalidade baixas resultarão em falta de mão de obra Rubicon... para funções essenciais na economia em apenas uma década. As pessoas estão tendo menos filhos porque não é mais economicamente vantajoso e está se tornando bastante caro na maioria das economias avançadas. Essa tendência iniciou devido ao trabalho em indústrias avançadas que utilizam muito capital para alavancar pouca mão de obra humana. Há um século, ter muitos filhos era ótimo, pois tipo 12, com 14 poderiam anos. trabalhar na fazenda ou no pequeno negócio da família. Hoje, um agricultor pode usar uma grande máquina que, embora cara, ainda é mais barata de manter do que a quantidade de filhos necessária para colher a mesma quantidade de culturas. Ampliado para o tamanho de uma economia, a mesma coisa acontecerá. Com o barateamento do uso de máquinas para substituir o trabalho humano, economias avançadas provavelmente terão quedas adicionais nas taxas de natalidade e reverterão políticas de imigração qualificada, das quais se tornaram dependentes. Subdesenvolvidos, a substituição do trabalho por máquinas será mais difícil devido aos salários mais baixos, exigindo mais tempo para que o investimento nesta nova tecnologia se torne viável. Este experimento mental foi um exemplo extremo que ainda requer um grande avanço tecnológico, mesmo comparado às inteligências artificiais mais impressionantes disponíveis atualmente. Embora ninguém possa prever o futuro, a maioria dos especialistas em ciência da computação acredita que a inteligência artificial geral no nível humano está, no mínimo, a algumas décadas de distância, se é que é possível. Mesmo que consumidores não devam se sentir seguros demais, provavelmente também não precisam se preocupar excessivamente por enquanto. Ainda não há razões para crer que as coisas serão diferentes. Pô, o pior é que eu tenho um robozinho daquele ali. Excessivamente por enquanto. Ainda não há Esse aqui, ó, eu tive um robozinho desse que é réplica, razões para crer que as coisas serão diferentes É a agora. réplica dele. As primeiras máquinas de tecelagem e impressão de livros preocuparam aqueles que temiam o fim da necessidade de trabalho humano. Linhas de produção robóticas, calculadoras mecânicas, caixas eletrônicos e motores de busca online fizeram as pessoas temerem por seus empregos. A preocupação era, por que contratar um advogado quando se poderia facilmente pesquisar todo o necessário na internet? Alguns empregos estão obsoletos, porém as tecnologias estão maduras e a maioria das principais economias tem desemprego em níveis baixos recordes atualmente. Essas tecnologias aumentaram a produtividade dos trabalhadores. De certa forma, sempre vai ter que ter uma mão de obra humana para poder resolver algumas coisas. Sempre vai ter que ter uma análise que não pode ser computada. Eles estão inventando os carros que andam sozinhos lá. Mas esses carros, eles não podem se resolver. É como se, assim, eles tiveram vários problemas de trânsito porque eles não conseguem coisas concretas, tipo, fatos. Como é que eu explico? É, tipo, passar de um sinal de um farol, porque o farol tá verde, mas tem uma senhora atravessando e o negócio não computa que a senhora tá atravessando porque ela não viu o sinal e ele passa por cima da senhora. E dane-se. Legal? Isso aí é que é complicado. Quando fazemos esses vídeos, a maior parte de nossa pesquisa é feita usando a internet e vários motores de busca. Às vezes conversamos com especialistas do setor, mas ainda dependemos de pesquisas preliminares para garantir que fazemos as perguntas certas no tempo limitado que temos com eles. Se a equipe da AEOI pesquisasse as informações manualmente em uma biblioteca, levaria no mínimo o dobro do tempo para pesquisar e escrever cada vídeo. Além disso, qualquer pessoa poderia me substituir por um mecanismo de busca se quisesse apenas aprender sobre economia. Todas as teorias econômicas e explicações discutidas neste canal estão disponíveis online e são fáceis de encontrar. Ainda temos nossos empregos, porque encontramos uma maneira de usar essa tecnologia para agregar mais valor econômico a todos os espectadores. Produtividade é o valor gerado por um trabalhador para a economia em 1 hora de trabalho. Paul Krugman, provavelmente o economista mais influente e conhecido vivo hoje, uma vez disse que a produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. Se um trabalhador produz mais valor em 1 hora de trabalho, ele pode receber um salário maior e a economia terá mais riqueza, como hoje as pessoas estão preocupadas com programas de chat como o ChatGPT da OpenAI e o Gemini do Google.
Assim como outras Gebarde? tecnologias temidas no passado, esses programas são apenas formas inteligentes de usar algo que ainda depende dos fatores tradicionais. Nossa, a IA vai conquistar o mundo, ela vai roubar nossos empregos, ela vai fazer não sei o que, não sei o que. Aí a gente usando IA. Por favor, faça um tubarão com 3 pernas usando tênis. Tralaleiro, tralalá. De produção para existir. Um motor de busca é tão bom quanto as informações que pode encontrar. Assim como um braço robótico em uma fábrica é tão bom quanto o código que os engenheiros programaram para ele. Os programas de inteligência artificial funcionam absorvendo grandes quantidades de dados criados inicialmente por pessoas. Realisticamente, esses programas e desenvolvimentos semelhantes serão apenas mais uma ferramenta para aumentar a produtividade das pessoas em uma determinada hora de trabalho. Com o envelhecimento da população e a crescente pressão sobre um grupo menor de jovens trabalhadores para sustentar nossa economia, ferramentas que os ajudem a fazer mais, com menos, são motivo de entusiasmo, não de temor. O medo não nos fará bem, pois mesmo no pior cenário, como nosso experimento de pensamento anterior, é imprevisível quais empregos desaparecerão primeiro. Durante muito tempo, acreditava-se que os empregos com muito trabalho físico seriam os primeiros a serem automatizados, enquanto as profissões criativas, como escrita, arte e música, seriam as mais difíceis de automatizar. Atualmente, as previsões mudaram. A maioria dos avanços recentes ocorreu em áreas criativas, e a tecnologia enfrenta desafios em tarefas aparentemente simples, como dirigir um carro. Atualmente, essas novas tecnologias já estão gerando empregos que não existiam no ano anterior. Sistemas automatizados são tão bons quanto as instruções que recebem. Desculpa, eu tô trazendo uma referência, eu já mostro pra vocês. E se comunicar efetivamente com as máquinas é uma habilidade essencial. Farei uma previsão que nenhum economista deveria. Num futuro próximo, escritor de prompt de inteligência artificial será um emprego, se já não for. Sim. E aqueles que usarem essas ferramentas. Porque se você for entrar numa rede social qualquer, você vai ver inúmeras dicas de faça não sei o que com inteligência artificial. E aí tem gente ganhando dinheiro com esse negócio de fazer a inteligência artificial criar, por exemplo, arte, criar roteiro, criar enredo, criar várias coisas, sabe? Então, tipo, hoje já é um emprego. E ensinar a usar inteligência artificial também é um emprego. Hoje, na área da tecnologia, se você não se atualizar em, sei lá, cada semana, você tá lascado. Você tá errado mesmo. Porque não para em momento nenhum. Mas enfim, será que as IAs vão retirar os nossos empregos? Sua boca te arranjou problemas pela última vez. Eu vou calá-la pra você. Roda! Aê! Meu emprego! Ele tirou o emprego dele! Ele tirou o emprego dele! Tirou o emprego! Emprego! Tirou o emprego dele! Tiraram nosso emprego! Eles tiraram o meu emprego! Emprego! Era isso, mano. A qualidade foi horrorosa ali, mas tá bom. Tiraram nosso emprego! 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 Emprego!